Fala pessoal, a gente vai estudar aqui a extratividade da lei penal. Eu estou fazendo o estudo por PDF e montando as minhas notas no Obsidian. Hoje eu estou utilizando o material, o PDF do Gran Cursos online, tá? O Gran Cursos, eu percebi que o ponto forte deles são as videoaulas. O material em PDF também é bom, mas algumas matérias eu não achei muito aprofundado, principalmente aqui na parte de direito penal. As videoaulas são muito melhores que o material em PDF, mas assim, como eu sei que como estudante a gente sempre tem que buscar complemento em tudo aquilo que a gente tem como matéria. O problema é a gente ficar absorvendo muito material diverso, né? Por isso que depois de consultar, eu percebi que o rendimento é muito melhor estudando por PDF, porque evita da gente cair no estudo passivo. E só que a, o bom é sempre buscar completar o seu material por questões e, e vamos nessa. Vamos seguir aqui estudando o material do PDF do direito penal. Eu iniciei a lei penal no tempo, né? A previsão deste instituto está no artigo 2º do Código Penal. O próprio artigo 2º, ele descreve que ninguém pode sofrer efeitos penais sem a existência de uma lei anterior. Aí a gente entra no princípio da anterioridade e da estrita legalidade da lei no direito penal, né? Um tópico importante dessa matéria é que a nova lei penal, ela não pode retroagir, exceto se for beneficiar o réu. Nessa matéria a gente pode consultar a súmula 711 do STF, que ela prevê os efeitos da nova lei penal no crime permanente. Como o crime permanente ele se protrai, ele continua no tempo, ele não, ele não se consome e finaliza, ele fica continuando, ele permanece em execução. Ou seja, então pode-se considerar que a sua consumação ocorreu na vigência da nova lei mais grave. E esse efeito é proibido nas demais classificações de crimes, né? Por conta do instituto da extratividade da lei penal. Ou seja, se surgir uma lei mais grave e um fato, um delito tiver ocorrido na vigência de uma lei mais leve, o indivíduo ele responderá nos termos da lei em que na época houve a consumação do crime. Então o indivíduo ele vai responder pela lei mais leve. A diferença do crime permanente é que o crime permanente ele demora para se consumir, para entrar em consumação, para se exaurir. Ele fica rodando por questões de vamos por o porte de drogas, né? É um crime permanente. Ele se protrai no tempo, ele não se encerra.
Então, ele acaba, a vigência da lei mais grave, da nova lei mais grave, acaba atingindo o crime permanente, porque a sua consumação vai encerrar dentro da vigência da nova lei mais grave. E os efeitos da extratividade da lei penal são dois. No caso, temos a retroatividade, que ocorre quando uma lei nova e mais leve volta para o passado e beneficia uma pessoa que cometeu um delito que na antiga lei era mais grave. E temos a ultratividade, né? A ultratividade ocorre quando uma norma grave assume o lugar de uma norma mais leve. Ocorre quando a norma permanece aplicável, mesmo com o encerramento da sua vigência. Esse é o efeito da ultratividade. Agora vamos continuar aqui na lei penal. Vou criar mais um tópico aqui de nova nota. Tá, como a gente vai dar continuidade no tópico da lei penal no tempo, a gente vai 3.4.2, a gente vai falar sobre o abolitio criminis. Abolitio criminis. Vamos ver o que o material diz aqui. Abolitio criminis. O artigo 2º, caput do Código Penal, trata da hipótese em que uma lei posterior à conduta a discrimina. Quando isso ocorre, dizemos ter havido o abolitio criminis. Então, aqui, o que o material está dizendo? Uma lei posterior à conduta deixa de penalizar, e quando isso ocorre, tem-se o nome de abolitio criminis. Como consequência, a punibilidade deve ser extinta, conforme o artigo 107, inciso 3º do Código Penal, pouco importando a existência de sentença condenatória transitada em julgado. Todos os efeitos penais são extintos, mas subsistem os não penais, a exemplo do dever de indenização à vítima na esfera civil pelo mal causado. Tá. Então aqui a gente tem um primeiro conceito da abolitio criminis. Ocorre quando uma nova lei penal ocorre com a vinda de nova lei penal despenalizadora, com a vigência. A consequência do abolitio criminis é a extinção
dos fatos extinção é a extinção da punibilidade do agente pelos fatos que agora foram despenalizados. Esse aqui é o abolitio criminis. Abolitio criminis é a nova lei penal despenalizadora. Ela extingue a punibilidade dos fatos passados. Agora o próximo tópico é o 3.4.3, chamado de, dentro do tópico de lei penal no tempo, de novatio legis in melius. Novatio legis in melius. Agora, segundo o material, novatio legis in melius. O parágrafo único do artigo 2º do Código Penal dispõe sobre a lei penal mais benéfica, posterior à conduta, que não a descriminaliza, mas torna mais branda a punição. Foi o que ocorreu com a entrada da Lei 13.654 de 2018, que deu fim à majorante do emprego de arma branca no roubo. Quem praticou o delito antes da nova lei, mas foi sentenciado depois, teve de ser beneficiado pela novatio legis in melius. Desta forma, a inovação alcançou quem já estava condenado, cumprindo pena pelo delito. Aqui o material linka com a súmula 611 do STF, que diz que, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Então, segundo esse enunciado, transitada em julgado a sentença penal condenatória, caso em que se tem o efeito do novatio legis in melius, cabe ao juízo da execução penal a aplicação da lei mais benéfica e não mais ao juiz sentenciante, aquele que condenou. Entendi. Aqui a gente tem uma diferença, já dá para perceber uma diferença do abolitio criminis para novatio legis in melius. O abolitio criminis, ela abole o crime, né? Como se tentando pegar o significado da própria letra da palavra. Ela extingue a punibilidade. A novatio legis in melius, ela suaviza a punição. É uma nova lei que ameniza a punição para determinado fato. Porém, a pessoa continua pagando a pena. Diferente da abolitio criminis, em que se há extinção da punibilidade, a pessoa não vai mais responder pela pena. Na novatio legis in melius, ela continua respondendo pela pena, só que essa pena vai ser amenizada, vai ser reduzida. E nesse tópico temos a súmula 611 do STF. Mas vamos montar o conceito aqui, novatio legis in melius.
que significa que ocorre quando uma lei penal mais branda ameniza os efeitos da condenação. Reduz o rigor da pena. Esse é o conceito da novatio legis in melius. E dentro desse conceito, a gente tem a súmula 611 do STF. E o que diz a súmula? Súmula 611. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de pena mais benigna. Súmula 611 STF. Achei aqui, ó. 600 Velar no STF. Beleza. Então essa súmula diz que os efeitos da novatio legis in melius estarão a cargo do juízo das execuções e não o juiz da sentença. Aqui o material está colocando um princípio dentro desse tópico. Vamos ver que princípio que é. Segundo o enunciado, transitada em julgado a sentença penal condenatória, caso entre... cabe ao juiz... Tá. Esse aqui já lemos. Agora, princípio da continuidade típico-normativa. Em 2019, antes da Lei 12.015, havia 2 crimes distintos em nosso Código Penal, de estupro e de atentado violento ao pudor. Com a reformula do título 6º, que trata dos crimes contra a dignidade sexual, os 2 delitos foram unificados em um único dispositivo. Desde então, o estupro e atentado violento ao pudor passaram a ser uma coisa só. Vamos ver o que fala o material aqui. Eu acho que é... Tá, aqui o material quis dizer que o princípio da continuidade típica normativa ocorre quando há mudança da posição do crime no Código Penal. Foi o que aconteceu com o artigo 213
que é o artigo do estupro, e o artigo 214, que é o crime de atentado violento ao pudor. Houve uma reforma no Código Penal, e uma reforma lá no título 6º, que trata dos crimes contra a dignidade sexual, em que houve uma unificação do estupro e atentado violento ao pudor. Eles unificaram os dois crimes no novo artigo 213. Porém, o crime só mudou de endereço. Antes ele era 214, agora ele foi jogado para dentro do 213. E essa mudança não isenta o agente da pena. O cara vai responder pela pena. O crime só mudou de endereço, mas ele está lá, ele existe ainda, a previsão. Né? Então, o que o material está dizendo é que o crime não deixou de existir, ele apenas mudou de posição no código. Então, a gente vamos aqui considerar esse princípio dentro da Novatio Legis in Melius. É o princípio da continuidade típico normativa. Ocorre quando o crime ocorre quando a previsão do crime muda de posição no código. Muda de posição não no código, mas na lei, né? Na lei. O tipo penal não ainda existe. Ele só será mudado. Ele só muda de endereço. Vou colocar em aspas aqui. Beleza, agora material tá agora. Agora o material ele vai entrar na lei excepcional ou temporária. Acho que eu já completei aqui no tempo de estudo, já fechei 20 minutos. Faltam mais 6 minutos para mim fechar o outro bloco. Isso. Tá. Lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que determinaram, aplicam-se ao fato praticado durante a sua vigência. Vamos ver o que o material fala. Respeitado o princípio da intervenção mínima, é possível a edição de nova lei para o enfrentamento de situações extraordinárias.
Imagine que em algum momento, em razão de profunda crise, o Brasil passe a sofrer de grave escassez de alimentos. Para evitar saques a pontos de vendas, uma nova qualificadora é adicionada ao furto, punindo com mais rigor quem subtrair alimentos durante os tempos de anormalidade. Passado o período de faltas de alimento, a nova lei deve deixar de existir, pois foi criada para um momento extraordinário, podendo pendurar por período certo. Para não confundir as duas expressões, lei excepcional e lei temporária, tenha a seguinte regra em mente: quando a lei tem prazo pré-determinado de vigência, dizermos ser lei temporária. Caso não exista esse prazo de validade, mas a lei está vinculada a um evento fora do normal, essa é chamada de lei excepcional. Tá, aqui o material ele nos disse o conceito de lei temporária e lei excepcional. Entendi. Vamos aqui então criar mais um tópico. A gente está na matéria Lei Penal no Tempo. A Lei Penal no Tempo está com um catálogo de 3.4. A 3.4.3 foi anular o último tópico, então agora é a 3.4.4. Vamos falar sobre a lei temporária, com acento aqui. Lei temporária. Criar um título. Lei temporária. Qual o conceito? Lei temporária a lei temporária ela tem o conceito de enfrentar situações extraordinárias por prazo determinado. Tem um prazo previsto para atuação de seus efeitos. Tá, agora a gente vai essa definição da lei temporária. Agora vamos criar o próximo tópico, que vai ser o 3.4.5, que é a lei excepcional. Lei excepcional. Tenho mais um minuto. Lei excepcional. A lei excepcional ela também tem como conceito enfrentar situações extraordinárias
extraordinárias porém terá duração até que se encerre o evento extraordinário. Não tem prazo determinado de vigência. Essa é a lei excepcional, ela surte efeito enquanto existia a situação de anormalidade. Ela não tem um prazo fixo. A lei temporária já tem o prazo fixo. Deixa eu linkar essa nota. Vamos linkar ela. Ponto 3.4, lei temporária penal, PN. Abolitio criminis, novatio legius in melius. Beleza. Agora a gente já tem o conceito de lei temporária e lei excepcional. Acabamos de encerrar mais um bloco aqui de 20 minutos. Eu vou fazer agora o último bloco de 20 minutos. Aqui o material vai dar um exemplo da lei temporária e acredito que ele também vai passar um exemplo da lei excepcional. Vamos lá. Como exemplo de lei temporária, temos a Lei Geral da Copa, número 12.603 de 2012, criada para a Copa do Mundo realizada no Brasil. No seu artigo 36, estabelecia que os tipos penais nela previstos terão vigência do dia 31 de dezembro de 2014. Portanto, os delitos ali contidos existiram até o último dia de 2014. Tá. E aqui, como exemplo, o material está dizendo que no período da Copa não houve nenhum crime tipificado pela Lei Geral da Copa, exceto por um fato que ocorreu quando o jogador Neymar mostrou uma sunga e por conta disso teria cometido o delito de marketing de emboscada por intrusão, prevista no artigo 33, prevista nessa lei temporária, que é expor marcas não autorizadas pela FIFA. Foi o único delito cometido na vigência dessa lei. Então, vamos aqui, voltando à lei temporária. Exemplo. O exemplo foi a lei geral da Copa. É a número 12.663 de 2012. Os efeitos dessa lei,
ela teve efeitos até o dia 31 de dezembro de 2014. Então, o tempo dela foi previsto por prazo determinado. Prazo determinado. Esse é um exemplo da lei temporária. Ela surte efeitos para atender situações de anormalidade, situações extraordinárias, porém tem um prazo determinado. Agora, continuando no material. O material ele não traz aqui um exemplo da lei excepcional. Vamos ver aqui. Mas um exemplo da lei acredito que seria a questão sanitária, né, do Covid. Vamos ver aqui na internet um exemplo. A lei do coronavírus. A lei número 13.979/2020. Como que eu fiz aqui na efeitos? A lei excepcional ela vai ter vigência até que se termine o evento de anormalidade. Fim da pandemia. Terá efeito até o fim da pandemia. Beleza. Bom, esse é lei excepcional, lei temporária. Lei temporária tem prazo definido, a lei excepcional não tem prazo definido, ela vai surtir efeito até o fim da normalidade. Vamos continuar no material aqui. Tempo do crime. Entendi. Aqui a gente vai iniciar um novo tópico. Deixa eu ver, tem autoridade. Tá. Vamos ter que iniciar um novo tópico aqui também.
A gente estudou lei penal no tempo, agora a lei penal no tempo, eu